Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Ítalo. Hoje eu vou passar um tutorialzinho muito bacana, né, de fazer uma to-do list com React, tá? A gente vai estar utilizando somente o React, tá certo? E uma bibliotecazinha muito legal de ícones, que é do próprio React, tá certo? A gente vai utilizar para pegar alguns ícones pro nosso projeto. Vou ensinar vocês como é que utiliza, mas é muito simples, tá? Instalação dela. E eu vou utilizar um site aqui muito bacana para fazer o gradiente, tá? De alguns ícones, por exemplo, do background, tá certo? E eu vou estar disponibilizando para vocês aí também, para vocês estarem utilizando, tá bom? O nosso projeto basicamente é um to-do list que você consegue adicionar e excluir itens aqui de dentro, tá bom? Então vamos colocar aqui um exemplo, ó. Estudar JavaScript, estudar React e a gente consegue excluir os itens aqui de dentro do nosso to-do list. Esse to-do list é bem simples, eu não quis implementar muita coisa, como uma função de editar ou uma função de marcar o item que já foi feito. Mas é para ser simples mesmo e vocês entenderem como que se utiliza, tá certo? A gente vai utilizar com use state e vai explicar tudo bem detalhado para ficar bacana para vocês, tá bom? Então vamos lá, tá? Primeiro de tudo eu vou estar iniciando aqui um novo projeto aqui no Visual Studio Code. Estou deixando o projeto pronto aqui do lado para ir auxiliando a questão de cores e tudo para ficar mais fácil, tá? Mas basicamente a gente vai criar um aqui do zero, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai abrir uma pasta nova aqui, tá? A gente vai colocar aula to-do list, tá? E vamos selecionar essa pasta aqui no nosso Visual Studio Code, tá? Galera, para utilizar no dia a dia, eu gosto bastante de utilizar o Vite, tá? Se você não sabe o que é o Vite, basicamente ele já vem predefinido algumas coisas no React para facilitar para a gente, tá? Mas você pode utilizar, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, npx create react app e o nome do seu app aqui, tá? Eu particularmente não gosto de utilizar, então é um pouco depreciado. Então, utilizando juntamente do Yarn, eu utilizo aqui o Yarn Create Vite, tá? Ele facilita bastante aqui pra gente, ó. Então ele já vai criar aqui as paradinhas pra gente. O seu pode demorar um pouco mais se for a primeira vez, tá? Mas ele já pergunta o nome do projeto. Como a gente já setou o nome do projeto na pasta, eu vou basicamente clicar um ponto aqui, ó. E aí ele vai só perguntar, vou dar um Enter, tá? E que ele vai perguntar o que você vai utilizar. E vamos utilizar aqui com React e JavaScript, tá? Então, ó, ele já setou aqui as pastas pra gente, eu não pausei a aula nem nada, mas ele já setou aqui pra gente, tá? E eu vou aqui no caso, colocar aqui digitando yarn, tá? Para ele instalar as dependências, né? O Node Modules, instalar todas as dependências do React. No caso, se você estiver usando o npm, vai ser npm install ou npm i, tá? É a mesma coisa. E a gente vai dar um yarn dev, tá? Ou yarn start. Eu gosto de usar o yarn dev, tá? E ele já criou um localhost aqui pra gente com o projeto pronto, né? Eu abri ele aqui, tá? Por exemplo, então, aqui é do jeito que ele começa, ó. Ele já começa, ele faz um contadorzinho, uma paradinha bem bacana, mas a gente vai zerar tudo isso aqui para começar do zero, tá? Então, se a gente for vir aqui no aula to-do list, a gente consegue ver aqui o que é que tem aqui dentro, tá? Basicamente, o que a gente vai precisar utilizar aqui é somente o app.jsx, tá? Então, na teoria, a gente podia excluir as outras dependências aqui que tem. No caso, o assets, né? A pasta assets, a gente vai apagar, tá? Aqui dentro do app, ó, já tem um monte de coisa aqui predefinida. A gente pode apagar tudo, tá? Aqui dentro do return. Aí vamos só colocar um fragmentinho aqui dentro, para ele não dar erro. Vamos apagar aqui o computador. E vamos apagar tudo isso aqui também, menos o app.css, tá? Aqui de dentro do index, a gente vai zerar ele também, tá? Então, vamos apagar tudo. O app.css vamos zerar também, tá? E aqui dentro do index HTML, a gente vai só setar aqui o idioma para PTPR. E aqui dentro a gente vai colocar o nome do nosso projeto. Tudo aula, tudo list, tá? Você pode setar aí. E aí, se a gente for olhar lá de dentro do nosso projeto agora, ó, ele tá vazio. Já colocou aqui o nosso nome no title, tá? E tá zerado o projeto aqui pra gente estar utilizando, tá bom? Beleza. Galera, antes de tudo, aqui dentro do index CSS, a gente vai fazer uma predefinição que eu utilizo ela desde o HTML, né? Desde quando eu estudava HTML, CSS e JavaScript, que é para zerar aqui as predefinições que já vem no navegador,
né? Então, margem, a gente vai colocar 0. Opa, ele apagou aqui. Margem 0. O padding 0 também. E o box size em border box. Basicamente, ele vai ignorar o padding e as paradas que já vem próprio no navegador, para a gente utilizar tudo do jeito que a gente quer, tá? E o font family, eu vou utilizar qualquer fonte sem serifa que tenha aqui no meu computador. Mas você pode setar uma fonte também, tá? Beleza? E aqui a gente já pode fechar porque não vai utilizar mais. Então tá aqui o nosso projeto zerado, né? Eu vou colocar uma div aqui dentro pra gente testar se ele tá renderizando certinho, né? Aí vamos colocar um H1 teste aqui. Vamos ver como é que tá lá, ó. Tá lá, sem margem, sem padding, tá bem no cantinho, tudo corretamente do jeito que a gente queria, tá? Então, primeiro de tudo, galera, a gente vai estar criando aqui o nosso projeto, né? Aqui, né, nessa div, eu vou colocar uma classe nela de container, tá? A gente vai primeiro fazer o HTML e CSS, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma div container. Dentro dessa div container, eu vou estar colocando uma div com a classe TodoList, tá? Essa div container aqui vai ser todo o projeto e a div TodoList vai ser uma div basicamente que vai armazenar todo o nosso quadradinho lá de informações do TodoList, tá bom? Aqui dentro a gente vai colocar uma H1, né? Que vai ter o texto TodoList, né? Acho que fica melhor assim, né? Fica melhor assim, tá? E vamos colocar uma classe nela pra gente poder trabalhar com ela mais lá na frente. Vamos colocar aqui uma classe de headline, tá? Pra ficar bacana, beleza? Aí a gente vai criar aqui embaixo, aqui dentro mesmo, né? Uma outra div chamada inputs. Para quê? Para a gente poder trabalhar tanto com o input, né, de texto lá que a gente vai colocar e com o button também, né? O input onde a gente vai digitar o nosso texto e o botão lá para renderizar as informações, né? Para clicar em adicionar. Então, dentro dessa classe aqui de inputs, a gente vai criar um input, né? Ó, que ele já vem setado para text, um type text, a gente vai deixar aí. E o placeholder que a gente vai utilizar, né, que é o textinho ali de dentro, a gente vai colocar digite sua tarefa. Opa, já foi. Beleza, tá? E aqui embaixo dele a gente vai colocar o button, tá? O button a gente vai colocar só com adicionar também, mas você pode colocar adicionar tarefa, adicionar task, seja lá qual o texto que você vai querer utilizar, tá? Mas basicamente o que vai dentro do nosso inputs é isso, tá? Essas duas informações aqui. Se estiver meio confuso aqui, ó, vou dar um espaçamento aqui para vocês entenderem como é que está sendo feito a divisão corretamente aqui, tá? Dentro do inputs aqui, a gente vai criar uma nova div, né, chamada tarefas. Aqui basicamente vai ser as tarefas que vão ficar lá embaixo aparecendo, tá? Vocês podem utilizar qualquer outra classe também, ou section, tá? Eu tô colocando tudo como div para ficar o mais simples possível e ficar de fácil entendimento, tá? E aqui a gente vai ter uma UL, né, que vai renderizar dentro de LIs, tá? LIs, que vão ter as tarefas aqui que a gente vai fazer, né? Por exemplo, estudar. Clicando com o Shift Alt e a setinha para baixo, você consegue duplicar, né? Eu vou colocar olhar e lazer, né? Vamos colocar aqui só para ficar de teste. Se a gente abrir aqui o nosso projeto, ó, ele já está tomando forma, né? Então a gente já tem o nosso H1 aqui de tudo list. A gente já tem também aqui o digito da tarefa e o adicionar, né? E temos aqui as nossas taskzinhas aqui, né? Aqui não está aparecendo, mas provavelmente ele está com as bolinhas aqui, né? Que são as bolinhas que são das listas, né? A gente vai aprender a tirar elas da forma correta, tá bom? E acho que por enquanto só isso mesmo. A gente vai ter tudo isso já certinho lá. A gente pode já trabalhar com o CSS. O CSS a gente vai utilizar na mesma pasta, tá? O que já veio aqui, ó, importada pra gente, tá bom? A gente vai começar a trabalhar nele logo agora aqui no comecinho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai entrar aqui na nossa div container, que é essa div aqui que engloba tudo, ó. Você vê que todo o projeto está dentro dela. E isso aqui vai servir basicamente para alinhar todo o nosso projeto ao centro, tá? A gente criou ela justamente para isso. A gente vai colocar um display flex, que é lá a tríadezinho de alinhamento, né? Display flex, align item center e o justify center também, né? O justify content center. Com isso daqui, ele vai estar alinhado aqui nesse lado, ó. Você vê os três pontinhos que eu falei. Ele vai estar alinhado desse lado.
Por que que ele não tá alinhado ao centro? Porque se a gente botar uma cor nele, por exemplo, ó, opa, background color green, ele só tá ocupando em largura, né? Em altura ele não tá ocupando a tela toda. Então, na teoria, ele tá alinhado sim ao centro, só que é ao centro dessa altura aqui, tá? Então, para setar uma altura toda aqui pra gente, a gente vai utilizar o height de 100 VH, tá? Então, agora, ó, ele tá todo ocupando aqui o centro do projeto. Eu vou tirar essa cor verde para não ficar doendo o olho, tá? Mas beleza. Então, a gente já fez nosso alinhamento aqui. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui agora com a nossa classe TodoList, né? Então, se a gente for ver lá no nosso app, a gente tem uma classezinha chamada TodoList e a gente vai começar a trabalhar com ela aqui agora, tá? Então, ponto TodoList e a gente vai começar a mexer aqui nela aqui agora. Primeiro de tudo, galera, a gente vai colocar um pad de 30 pixels e 0, tá? Nela aqui pra gente, que é um pad na altura em cima e embaixo, tá? A gente vai setar uma largura de 500 pixels, tá? Vamos estar colocando um min height de 200 pixels. Para quem nunca utilizou, basicamente a gente está dizendo que o mínimo possível de altura que o nosso TodoList vai ter é de 200. E conforme ele for crescendo, ele pode ter mais. Mas o mínimo dele é 200. Então ele vai começar com 200 aqui de altura. Tanto que se eu colocar uma cor aqui nele, ó, background color, vou colocar dessa vez um blue violet. Ó, o mínimo de altura que ele tá tendo é de 200. Mas conforme se eu colocar, por exemplo, aqui 10 informações, ele vai ter que se expandir para ser maior. E aí a gente colocou um padding aqui de 30 pixels em cada um, que é para ele não ficar colado, tá? Tá bom? Beleza? Então vamos tirar essa cor aqui. E vamos ver o que a gente vai mais utilizar. Eu vou pegar um background aqui pra gente estar utilizando, ó, que era essa cor aqui, tá? Ó, eu deixei setado, mas é 23 2A 46, tá? É um backgroundzinho que eu peguei de exemplo, tá bom? E vamos colocar um border radius, né? De 20 pixels aí, ele já vai ficar, ó, com uma corzinha bacana, né? A gente vai colocar o texto depois para branco, que aí ele vai ficar melhorzinho, né? Tanto é que se eu colocar, acho que aqui, acho que ele já vai setar todo lixo com a cor branca, né? Pra ficar melhor de vocês enxergarem. Eu acho que vai ser melhor deixar assim, tá? Beleza? E para alinhar o centro, a mesma coisa, né? A gente vai colocar a tríadezinha no Align Item Center, Justify Content Center, né? O Display Flex. E para deixar um ao lado do outro, né? Um abaixo do outro, a gente vai colocar um Flex Direction de Column, tá? Porque senão ele ia ficar um ao lado do outro e não é o que a gente quer, né? A gente queria colocar cada um bem setado, né? Beleza? Então, a gente vai fazer aqui agora a headline, né? Não sei se eu coloquei headline. Coloquei headline, tá? Que é o nosso H1, né? Basicamente. Vamos setar aqui uma font size para ele de 44 pixels. Um text transform de uppercase. Um font weight, né? Vamos estar colocando de 900. O text transform, tá, galera? Para ficar todo maiúsculo. O font weight de 900 para aumentar a espessura da fonte. Vamos colocar um color white aqui, que já tinha, né? Mas vamos colocar para deixar setado o específico dele. E o margin bottom de 20 pixels. Então ele vai dar uma afastadinha, ó, aqui para baixo no texto. E vai ficar mais bem alinhado, né? Vai ficar mais bem organizado, tá bom? Se você for olhar agora nos inputs aqui, a gente criou uma div chamada inputs, mas essa div inputs não é o input, tá? Ela é uma classe só, que é uma div input, tá bom? Não é o input em si, para não ficar confuso, tá? E que é basicamente para incluir ele, tá certo? Nessa div inputs, eu vou trabalhar de uma forma que eu não sei se vocês já viram, né? Mas, por exemplo, dentro da div inputs, a gente tem um input e um button. Para não precisar criar depois assim, ó. Input, button. Input. Opa. Input. Input. Para não precisar ficar fazendo isso, para trabalhar com cada um específico, você pode fazer isso aqui dentro, tá? Então você pode colocar, por exemplo, isso aqui, ó. E aí você vai trabalhar
com o seu inputzinho dentro da div, tá? Sem precisar estar criando várias, tá? É uma forma bem interessante de se fazer, tá? De width, eu vou estar colocando 300 pixels, tá? De largura, né? De altura, a gente vai estar colocando 45. A gente vai deixar o projeto sem borda, né? O input sem borda. Vamos colocar um border radius aqui para ele de 10 pixels, né? Vamos tirar o outline, que é basicamente quando você passa o clique dentro, ele cria uma borda dentro do input. Aí com o outline none você consegue tirar, tá? Com o padding left aqui 15 pixels. Vamos estar colocando aqui um font size de 18 pixels, tá bom? Vamos estar colocando uma margem, né? Margem right, para ele espaçar o input do botão, porque senão ele vai ficar colado. O background dele aqui vai ser none, tá? A gente não quer background, quer que ele pegue a cor do fundo mesmo, tá bom? Aí vamos colocar uma borda, né? Border, um pixel, solid, e eu vou copiar uma corzinha RGBA que eu deixei salvo aqui. Aí vocês podem estar utilizando, tá? Você basicamente coloca RGBA e entre parênteses você coloca 101, 78, 252,1, tá? Vamos ver lá como é que tá ficando, ó. Ó, ele já pegou uma bordazinha bacana, tá? E a gente vai estilizar o botão da mesma forma também, tá bom? E um color white, né? Ó, olha como é que já tá ficando. Já estamos chegando no mesmo nível do outro projeto, tá? E o placeholder, galera, pra gente colocar ele de outra cor, é dessa forma aqui, ó. Input, dois pontos, placeholder. Dessa forma aqui você consegue setar o placeholder, a cor do placeholder, tá? Caso eu coloquei color white, mas eu vou colocar um cinzinho um pouco mais claro. Ó, agora ele já tá com um cinza. Tá? Então você consegue mudar essa cor aqui, ó, do digite sua tarefa, utilizando o placeholder dessa forma, tá? Então um pouquinho mais claro. Fechou? Então a gente vai agora fazer aqui o button, tá? E dentro do inputs mesmo. E aí a gente vai colocar um padding de 0,10 pixels, tá? Ou seja, em cima e embaixo a gente não quer padding dentro do button. A gente quer padding somente nas laterais para ele não ficar colado, tá? De altura a gente vai setar aqui 45 pixels para ele. Pessoal, rapidinho que tinha dado um erro e cortou a gravação, mas basicamente foi adicionado isso aqui, tá? Durante o corte aí que deu. Mas basicamente era o tamanho da fonte, o border radius, o cursor pointer, o border none, aí depois foi adicionado aqui o gradiente lá do CSS gradiente, tá bom? Mas foi só isso mesmo. Aí eu só cliquei, basicamente eu cliquei aqui em copiar e joguei pra lá, tá certo? Então eu vou clicar aqui, ó, copy to clipboard, botar pra cá, né? E aí, ó, eu só colei aqui, que ele ficou com essa corzinha aqui no button, tá? Dá um efeitozinho bem legal, um efeito bem da hora. E eu vou só colocar uma cor branca aqui no texto. Ó, olha como tá ficando bacana já. Beleza? Já tá ficando show de bola, tá? Beleza, agora a gente vai utilizar basicamente as tarefas, tá? Tarefas. Deixa eu ver se eu coloquei aqui tarefas mesmo. Pronto, foi tarefas. Então a gente vai utilizar as listas de tarefas, tá? A gente vai renderizar elas manualmente, mas primeiro a gente precisa fazer os efeitos delas, né? Como é que vai ficar, tá? Então, tarefas, vai ter um color white, um font size aqui de 20 pixels, né? Vai colocar mais ou menos isso. Vamos colocar um border radius aqui de 5 pixels, tá certo? Vamos estar colocando um padding em cima e embaixo, vai ser zerado. E depois vai ser de 20 pixels nas bordas, tá? E aqui eu só coloquei tarefas com S, né? Mas era tarefa, tá? Era tarefa, tá? Essas informações aqui que a gente colocou, tá? Vamos deixar setado já e aproveitar que a gente já utilizou, tá? Então a gente vai pegar aqui tarefas agora. Dentro de tarefas a gente vai utilizar a mesma paradinha lá de colocar o CSS aqui dentro, tá? Aí vamos colocar uma UL, vamos tirar aqui o list style dele. List style. Oxe, por que ele voltou? List style none, tá? Não vai ter estilo nenhum.
Vamos colocar um width aqui de 415 pixels. Esse daqui eu tive que ficar digitando de um por um para poder achar uma largura que ficasse bacana. E um margem top aqui de 30 pixels, tá? Esse é o lado bom de deixar o projeto já setado. Não precisa ficar quebrando cabeça para procurar a largura que vai ficar, ó. Então ele tá ocupando toda essa largura aqui exatamente, ó, tá? Então fica bem bacana, tá certo? E aí aqui, depois de colocar um pad, a gente vai colocar um display flex, um align item center, um justify content center também. Aliás, no justify content vamos colocar o space between, né? Para ele separar. Quando eu colocar o botãozinho de excluir, né? No caso o ícone, vai ficar um aqui do lado e o outro aqui do outro, do jeito que tá lá no nosso projeto, né? Tanto é que se eu colocar aqui, ó, já vamos testar, né? Como é que tá ficando? Se eu colocar aqui um botão chamado excluir aqui dentro dali, olha como é que fica lá, ó. Ele tá aqui já para setar o tamanho. Vou só setar o tamanho dele de largura aqui para ele já ficar bem organizado, tá? Vamos só colocar uma cor nele aqui para ver por que já não foi. Ah, acho que é porque eu não coloquei a classe, né? Eu não tinha colocado a classe tarefa na LI. Então vamos colocar aqui, ó, classe tarefa, tá? E aí a gente copia para as outras também. Eu não vou precisar desse tanto de LI, vou deixar só duas. Eu vou copiar aqui e vou fazer aqui na outra. Então isso aqui vai ser trabalhar, tá? E aí se a gente for ver lá agora, ó, olha como é que fica. Eu coloquei essa cor só para vocês verem. Então tá de um lado o ícone, aliás, de um lado o texto e do outro lado o ícone, tá? Justamente para o usuário poder clicar, tá certo? E no button, eu vou estar colocando uma class, né? Chamada icon brush, tá? E a gente já vai importar ela aqui. Vamos importar, vamos mostrar para vocês como é que pega lá da biblioteca. Mas basicamente vocês digitam yarn add React Icons, tá? Aí ele vai instalar, ó, as dependências, instalou. Aí você já pode vir aqui e digitar, ó, React Icons. É o primeiro link, ó, no GitHub Pages, tá? E aí tem muito ícone para você trabalhar, cara. Só precisa pesquisar ele em inglês. No caso, Trash, ó, você pode utilizar qualquer um desses, tá? Tem uns outros ícones para utilizar também, mas eu gosto sempre de pegar esses daqui mesmo, tá? Por exemplo, você pode pegar. Deixa eu ver. Acho que vamos utilizar esse aqui, né? Fica bacana. Aí você copia ele aqui para importar, tá? Aí você importa ele aqui em cima. E aí você já pode utilizar, ó. Você utiliza ele como se fosse uma tagzinha mesmo, ó. FA Trash, tá? Então se a gente for vir aqui, ó, e colocar dentro do botão excluir, colocar ele, ó, e a gente for lá no nosso projeto agora, vamos só colocar para rodar o projeto, né? E a dev, ó, o que acontece, ó? Ele já virou um íconezinho, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Já virou o íconezinho da lixeira. Aí você pode setar um tamanho para ele. O tamanho que eu vi que ficou bom quando eu fui fazer o projeto era de 18. Então você coloca size 18 aqui dentro dele mesmo, tá bom? Ele já fica bacana já, tá certo? E beleza. Essa class name com trash eu vou colocar dentro do FA mesmo aqui, ó, a lixeirinha, que aí já fica bacana. Ó, já setou um tamanhozinho um pouco melhor, tá? A gente vai tirar essa borda do button aqui, tudo mais. E vamos copiar aqui ele, ó, pra gente colocar aqui na outra LI também, tá? Mas isso aqui vai ser tudo renderizado de forma dinâmica, tá, galera? Quando você digitar, ele vai renderizar já isso aqui pra gente. Não vai precisar ficar fazendo sempre, não, tá? Então, vamos continuar lá no nosso CSS agora, né? Pra gente continuar a estilizar, tá? Então, a gente tá estilizando agora o tarefa, tá? Vou tirar esse background color aqui, tá? E aí, a gente já vai começar a estilizar dentro de tarefa, vamos utilizar o button, né? Button. Então, o botão que está dentro de tarefa, né? Vamos só ver lá, ó. Dentro da LI tarefa tem um botão. A gente vai utilizar ele agora, tá? Ó, button. Ele não vai ter background. A gente quer que apareça só o ícone mesmo, então vai ser um background none.
Vamos colocar um border também none e um cursor pointer, tá bom? E dentro aqui dele também, dentro da LI, ou dentro do button, né, no caso agora, a gente vai utilizar o icon brush. Vai ter um color white. Vamos ver como é que tá ficando. Olha isso que bacana, cara. A gente já conseguiu estilizar o projeto todinho, bem rápido, né? Já tinha deixado todo ele estilizado, bacana aqui. Se vocês não quiserem perder esse tempo estilizando, vocês podem copiar, o link do projeto vai estar no GitHub para vocês pegarem, tá? E não perderem tempo com essa parte de CSS, dor de cabeça para vocês. E aí vocês fazem somente a parte mesmo de criar essa parada mesmo, de criar a utilização mesmo do to-do-list, tá bom? Então vamos para essa parte aqui agora. Então vamos lá, galera. Primeiro de tudo, a gente vai estar utilizando um hook do React que se chama useState. Né? O useState, basicamente, você consegue armazenar dados dentro de um estado e você consegue mudar esse estado dinamicamente, né? Então, por exemplo, vamos criar aqui um useState, ó, const, aí dentro de chaves, vamos colocar aqui, por exemplo, input e set input, né? Que vai ser igual a useState, ó, ele já importou ali pra gente. E isso aqui vai começar vazio. Basicamente, o que a gente fez aqui agora, a gente disse que o valor de input, né, dessa nossa, vamos dizer, variável input, é vazia. Tanto que se você der um console log input, ele vai dar um resultado vazio, uma string vazia. Mas se eu setar aqui que o valor dele é estudar, basicamente o valor de input vai ser estudar, tá? E para você alterar isso, você utiliza essa segunda variávelzinha aqui, que é a set input. Basicamente, você seta o valor para input. Então, seria tipo set input. O valor dele aqui agora não vai ser mais estudar, vai ser lazer. Então ele saiu de estudar para ser lazer, então se você der um log input agora, o valor de input é lazer, tá? Então basicamente é assim que funciona, explicando assim de forma mais rápida, né? Beleza? Então a gente setou aqui o valor de input, que é um valor vazio, né? Que a gente quer capturar o valor desse input aqui, ó. A gente quer capturar o que é digitado aqui pelo usuário e para poder depois renderizar ele. Mas primeiro a gente precisa capturar esse valor, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu procurar o input. E pronto, tá aqui o nosso input. Vou até dar um enter aqui para deixar ele isolado. E vamos capturar esse valor dele, né? Eu vou separar ele aqui, ó, dando um enter aqui do lado e deixando assim ele bem separado. Então ele é um input type text e tem um placeholderzinho. Aqui dentro, galera, a gente vai pegar, ó, com o value dele. Basicamente a gente vai dizer que o valor dele é um input. Ou seja, a gente atribui o valor que é digitado aqui para input, tá? Basicamente isso. E a gente vai estar utilizando uma parada que vem do JavaScript, que é um onChange, né? Aqui no React, para pegar o valor digitado, exatamente o valor digitado, para armazenar ele aqui dentro do nosso input, né? Então a gente vai utilizar uma sintaxezinha que pode ser um pouquinho chata de entender no começo, mas que ela sempre vai ser a mesma. Então, se você sentir muita dificuldade em aprender isso, só de decorar, você já vai poder fazer em outros projetos também, para capturar valor de input, tá? Porque é sempre a mesma coisa. A gente vai criar uma função anônima aqui, né? Que dentro dela a gente vai ter um event como parâmetro, tá? Um ezinho. Pode colocar event ou qualquer outra coisa. E aí você vai setar o valor para o input daquela forma que eu mostrei, né? Você bota o set input e que dentro dele você captura o valor. Por exemplo, a gente vai capturar aqui de e.target.value, tá? Então o que a gente fez? Se você tivesse dado um console no input, no caso, né? Para acessar o valor digitado, você teria que acessar target e depois value, né? Clicando no arrayzinho lá. E para não precisar fazer isso, você já pega o valor logo de cara aqui, né? Então você já faz o caminho, .target.value, tá bom? E beleza, então a gente meio que já setou o valor aqui tudo certinho pra gente, né? A gente já fez toda essa parada, tá? E agora a gente vai fazer o clique do usuário, né? Então quando o usuário clicar aqui em adicionar, ele tem que chamar alguma função, ele tem que fazer alguma coisa para quando o usuário clicar, ele fazer algo, tá? Então a gente vai criar uma função, não, uma função chamada handle tarefa, tá? Mas pode ser o nome que você quiser, tá? E eu estou utilizando ele aqui como arrow function, se você não é familiarizado com isso, pode ser assim também, tá? Ó. Handle tarefa. Essas duas coisas aqui são a mesma parada, tá? Eu gosto de utilizar arrow function por costume mesmo, tá? Mas as duas fazem a mesma coisa, basicamente, tá? Então, se você der um console log aqui nessa função, galera,
input, o que a gente está fazendo? Basicamente, a gente vai querer ver o que tem aqui dentro. Basta eu chamar essa função dentro do button, tá? A gente tem um button adicionar, vamos colocar um clique nele. Ó, ele vai chamar handle tarefa, tá? Então, se a gente abrir aqui o nosso console, tá cheio de erro, e digitar algo, por exemplo, teste, e clicar em adicionar, ó, ele está capturando o valor, exatamente o valor que você digitou. Teste 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ó, ele está capturando exatamente o valor. Então, na lógica, a gente precisa agora só fazer ele renderizar, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu atualizar aqui. Primeiro de tudo, a gente vai precisar criar um outro use state agora para armazenar esse valor, né? Então, a gente vai clicar aqui, ó, const, vamos colocar tarefas, set tarefas. Vai ser um use state, que ele vai começar como um array vazio. Se você já fez algum projeto parecido com JavaScript, um JavaScript puro, né, com Vanilla, você já deve ter pegado a ideia do que a gente vai fazer. Mas basicamente a gente vai colocar todas as informações dentro de um array e depois a gente vai renderizar essas informações de forma dinâmica, né? Então a gente vai colocar por exemplo, o usuário digitou teste, o teste vai vir aqui para dentro do array, né? Então, tipo, é como se ele estivesse fazendo isso, ele vai colocar teste dentro aqui do array. Depois ele digitou estudar, então ele vai colocar estudar dentro do array junto de teste. Vai fazer isso agora de forma dinâmica, pegando pelo clique do usuário, né? No input lá que ele digitou, tá? Então, como é que a gente faz isso? Aqui dentro da nossa função, quando o usuário clica em adicionar, ele chama essa função. O que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai dizer que set tarefas, né? Set tarefas vai ser o valor digitado pelo input do usuário, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está atribuindo a tarefas tudo que o cara digita, né? Então, vem para cá. Só que se eu colocar só o input aqui dentro, além de não funcionar, ele basicamente estaria renderizando uma vez só, né? O que o usuário digita. Então, se eu digito estudar, aí ele renderiza e aparece, beleza. Quando eu digitar outra coisa, ele vai esquecer aquela parte de estudar e vai renderizar só a última coisa digitada. Então, para isso não acontecer, a gente vai colocar aqui, por exemplo, armazenar esses dados anteriores numa funçãozinha e depois renderiza o que o usuário digitou. Vamos fazer isso na prática, ó. Vamos colocar aqui, ó, prev tarefas, né? E vamos passar ele aqui como uma função, né? Uma função simples aqui. E aqui dentro, galera, dentro de um array, a gente vai colocar aqui, ó, 3 pontinhos, né? Vamos renderizar esse prev tarefas, né? E depois o valor do input. Vou explicar aqui o que a gente fez. Basicamente, a gente colocou que todo o valor anterior vai ser armazenado aqui, tá? E depois ele renderiza o valor novo, tá? Então, o valor digitado pelo usuário é do input, beleza, ele armazena aqui e depois renderiza o valor novo aqui. Então, se a gente for testar lá agora, né? Colocar aqui, ó, o teste. Quando a gente clicar em adicionar, ele já era para aparecer aqui. Aí, ele já tá armazenando o valor lá pra gente, ele já tá tudo certo. A gente só precisa fazer ele aparecer. Como é que a gente vai fazer ele aparecer? Vindo aqui aqui embaixo, né, a gente colocou, por exemplo, aqui as tarefas dentro do LI, a gente só tem que executar isso aqui de forma dinâmica, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, toda a LI, ó, para apagar essa outra, só para vocês verem. Mas toda a LI aqui da gente, ó, class name tarefa, a gente vai clicar aqui para atualizar aqui, tá? Então a gente vai colocar isso de forma dinâmica. Como que a gente vai fazer isso? Com o map, tá, galera? Então a gente vai fazer um mapeamento dentro do nosso array vazio, né? Que ele começa vazio, que é um do array tarefas, tá? Então o array tarefas, ó, tarefas.map, vai fazer um mapeamento dele. E se você já estudou o map, você sabe como é que ele funciona. Basicamente, você tem que passar alguns valores aqui. Por exemplo, o primeiro valor que você passa é o item, né? Então, se são várias tarefas, a gente vai usar tarefa no singular, né, para facilitar o entendimento. Mas, por exemplo, o segundo valor que é passado para ele é o index, que é a posição desse item. Onde é que está esse item? Qual é a posição dele no array? Ele é o array 0? Ele é o item 0, por exemplo? Ele é o item 1? Como é que o JavaScript, né, o React vai saber isso, armazenando aqui dentro de index, tá? E aí você passa ele como uma função anônima e que dentro a gente vai dar um enter aqui, né, ó. E aí é basicamente essa aqui a sintaxe dele, a sintaxe mirabolante. Mas, pô, faz bastante que isso aqui fica fixado na cabeça, tá? E aqui dentro você cola, tá? Tudo aquilo que a gente fez lá de forma dinâmica.
A gente fez de forma manual e você vai colar isso aqui para fazer de forma dinâmica. Mas ainda não vai funcionar, porque se tá renderizando estudar, ó. Tanto que se você dá um clique aqui, ó, ele tá renderizando estudar várias vezes, ó. Mas a gente não quer isso. A gente quer que quando o usuário digite, ele pegue o valor que a gente setou lá do input, né? A gente quer aquele valor, qual o valor que ele é passado para tarefas, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui no lugar de estudar, a gente vai passar para ele tarefa, né? Que é isso aqui. Então, o que é que o array está fazendo? Vamos supor que tem 10 itens dentro de um array, e esses 10 itens você quer renderizar um por vez. Se você colocar para renderizar todo o array, ele vai renderizar todo o array junto, né? Então, vamos supor que você queira renderizar dentro de um H1 um item por vez. Você precisa fazer o map, porque se você não fizer o map, ele vai renderizar tipo os 10 itens do array dentro de um H1, né? Vai ficar tudo um ao lado do outro. Então, para renderizar um por vez, você utiliza o map, tá? Então, a gente está utilizando aqui o parâmetro que passou, ó. Parâmetro tarefa, aqui dentro de tarefa. O React, galera, ele implica um pouco se você deixar do jeito que tá aqui. Aqui ele já funciona, tá? Então, se a gente for ver lá, ó, ele já funciona. Ele já tá renderizando, show de bola, perfeito. Só que ele implica um pouco e ele começa a mostrar um erro de key, né? Ele quer que você passe um valor para key. O que é basicamente isso? O React, ele não sabe qual a posição desse item, nem a desse. Se você não passar para ele, ele tem que ter um valor único, ele tem que saber qual é qual para se você for fazer, por exemplo, a função de excluir, ele tem que saber qual é esse item para excluir, senão ele exclui tudo, entende? Então aqui dentro, ó, da LI, você utiliza key, tá? Que é uma coisa aqui do próprio React, tá? Digita aqui, ele já completa e você pode passar o valor de index, mesmo que você não vai utilizar, você passa, tá? Ó, que ele não mostra mais erro, ó. Ele não mostra erro nenhum, tá? Posso atualizar aqui, ó. Digitar, sumiu o erro, tá? É basicamente aquilo que ele fica implicando um pouco, tá bom? Então, beleza, cara. Tá muito bacana já o nosso projeto. Ele já tá renderizando. Em envolvedor, ó. Ele já tá renderizando tudo aqui pra gente da forma correta. Só que a gente tem algumas coisas já pra melhorar, ó. Logo de cara, quando o cara digita, ele fica salvo o valor aqui, ó. Ele não tá saindo. Como é que a gente faz isso? A gente vai setar o valor do input lá, ó. Na nossa funçãozinha, a gente coloca aqui que o set input vai ser vazio. Então, depois de ele renderizar, depois de ele fazer isso, ele deixa vazio o valor de input, tá? Então, ó, adicional, ele já saiu, tá? Ó, está qualquer coisa aqui, ó, ele já zerou. Então, pô, já tá muito bacana o nosso projeto, já tá muito show, né? Ó, ele já tá renderizando aqui, tá? Show de bola. Agora a gente vai fazer a funçãozinha de excluir, né? Dentro aqui da nossa lixeirinha, quando a gente clicar, a gente quer que ele exclua exatamente o ícone, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, dentro do botão a gente vai colocar ele para ele também chamar uma função, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, um onClick, tá? Esse onClick ele vai chamar uma função handle delete, por exemplo, tá? Handle delete. E aí a gente vai criar essa função que ela não existe ainda. Então const handle delete. E aqui vai acontecer algo. Aqui tem que acontecer algo. Como é que a gente vai saber qual a posição desse ícone aqui, tarefa, né? Eu já falei várias vezes que é com o index, né, que a gente vai fazer isso. Mas como é que a gente passa isso lá para aquela função, né? Como é que a gente passa para o navegador, para o React, o que está acontecendo, qual é a posição realmente? Você usa ele como um parâmetro aqui da função. Só que se você colocar assim, o React implica um pouco. Ele não deixa você usar um parâmetro de uma função sem colocar uma função anônima antes. Então, só para evitar dele dar erro, você faz isso aqui, ó. Pronto, tá? Só para ele evitar de dar erro, você utiliza isso aqui. É coisa do React, tá? Então, você passa aqui ele como um parâmetro com o index, tá? Então, lá na função, você passa aqui o index, tá? Só para ele receber esse valor. Tanto é que se eu der um alert, aqui, ó, index, pra gente ver, vamos colocar aqui, ó, com template string, posição do item, e aí vamos passar o index, tá? Basicamente aqui eu tô escrevendo isso aqui que é um array e aqui a nossa função, né? Posição do item index. Se eu for ver aqui, ó, teste, beleza, ele renderizou. E se eu clicar aqui para excluir, ele mostra, ó, posição do item é 0. Vamos renderizar mais alguns aqui, ó. Teste 1, 2, 3.
teste 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Se eu clicar aqui, ó, a posição do item é a posição 2. Ó, 0, 1, 2. Então ele tá pegando a posição de forma correta. Então tá show de bola, a posição do item 0. Só que a gente não quer que ele dê um alert quando ele clicar na função, né? A gente não quer que ele dê um alert, a gente quer que ele exclua o item. Como é que a gente vai fazer isso? Basicamente aqui dentro, a gente vai armazenar os itens antigos dentro de uma variável e os itens novos vão ser renderizados novamente sem aquele item antigo. Basicamente é isso. A gente vai clicar uma concha aqui, ó, em colocar novos itens. E esses novos itens, galera, vai ser basicamente todas as tarefas antigas. Vocês lembram que a gente utilizou os 3 pontos, ó? 3 pontos. Vai ser todas as tarefas antigas. Então, novos itens aqui, ele já está dizendo que todas as tarefas antigas vão estar aqui dentro, né? Tudo que já foi digitado, todos os itens do array, né? Todas as tarefas. E aí a gente vai utilizar uma função que é do JavaScript, que é o splice, para a gente excluir aquele item específico do array, né? Então a gente vai vir aqui, ó, novos itens, .splice, né? E como é que ele funciona? A gente vai pegar a posição do item, né? Index, e vai excluir colocando o número 1 aqui, né? A gente vai excluir um item do nosso array. Então, basicamente, o que a gente precisa agora é, com o set tarefas, passar novos itens. O que a gente fez aqui? Depois de excluir um item, aquele item específico do array, ele vai renderizar somente os itens novos, né? Por exemplo, se a gente tem aqui, ó, teste 1, 2, 3 e teste 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, quando eu clicar aqui em excluir, ele vai excluir, ele vai dar um splice nesse item aqui do array e vai renderizar novamente só com esse primeiro, tá? Então, ó, se eu clicar aqui em excluir, ele já está excluindo, tá? Então, basicamente, a nossa aplicação já está, bem dizer, pronta. Uma coisa interessante que a gente pode fazer, ó, se você clicar, ó, ele está renderizando, ó, porque a gente não digitou nada, mas ele está renderizando mesmo assim, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Na nossa função de adicionar, aqui no handle tarefa, por exemplo, a gente pode fazer um if else aqui rapidinho. Então, se... vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Se o valor do input, né? Então, ó, se o valor do input for igual a uma string vazia, né? Você não faz nada. Vamos colocar aqui diferente, né? Pra ficar melhor. Se for diferente de uma string vazia, né? Utilizando o exclamação e 2 sinais de igual, ó, o meu ele faz o íconezinho, tá? Aí ele faz a parada que é pra fazer, né? Aí ele aqui já deve funcionar, né? Então basicamente a gente disse o quê? Se o input for diferente de vazio, aí você faz. Se ele não for diferente, você não faz nada, tá? Se eu clicar adicionar aqui, ó, tô clicando, ele não tá funcionando. Se eu clicar para aí, ó, ele já tá funcionando tudo perfeitamente. E é isso, galera. O nosso projeto está pronto. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou se eu deixei de explicar algo que ficou vagando aí na sua mente, você pode digitar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Esse aqui é o primeiro tutorial, então eu ainda tô me assimilando de como é que eu vou fazer as coisas, mas eu pretendo trazer mais projetos aqui pro canal, beleza? Então, um abração para todo mundo. O projeto vai estar lá no GitHub. E se fizerem um projeto e forem compartilhar no LinkedIn como primeiro projeto, até como um projeto mais recente seu, você me marca lá, certo? Vou deixar meu LinkedIn aí embaixo para vocês darem uma olhada. E a gente tá todo mundo crescendo junto na carreira, beleza? Um abração para todo mundo e falou!